Queridos, boa madrugada a todos vocês. Como vocês estão? Espero que estejam na graça, na presença do nosso querido Salvador Yahshua Mashiach, nosso resgatador, libertador. Que a presença dele esteja com vocês. Peça a ele, entra na minha casa, faça morada, fica comigo. Fica comigo. Venha, entra, venha ficar conosco nesta madrugada, ficar conosco durante esse dia, nessa madrugada, no dia seguinte. Prepara o nosso amanhã. Que tudo que nós formos fazer, que tu esteja à nossa frente. Sem a tua presença, não permita que nós saímos do lugar. É isso que nós temos que pedir, querida. É isso que nós temos que pedir, que o Pai venha estar conosco em todos os momentos, em todas as decisões que nós tivermos que fazer. Sabe, no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23, diz a seguinte, que Yahshua, ele acalma a tempestade. Vamos meditar? Pai, em nome de Yahshua Mashiach, ministra nos nossos corações, para que nós possamos entender e compreender o que tu queres falar conosco nesta madrugada. Sim, Pai, revela-nos o oculto e escondido da sua santa e maravilhosa palavra, para que nós possamos entender e compreender as tuas bênçãos se estendendo sobre as nossas vidas, sobre a vida dessa pessoa que está aqui, Pai, assim junto como eu estou buscando a sua presença. Pai, que nós oramos a ti, para que nós possamos discernir o que tu queres conosco. Pai, oramos a Ti, entregamos a nossa vida, que através das nossas vidas Tu vem realizar grandes transformações em nossas vidas, na sociedade, na comunidade, enfim, Pai, em todos os lugares onde a Sua palavra e Seu nome foi invocado, que tudo venha resplandecer, que tudo venha mudar, que tudo venha transformar. E Yahshua Mashiach vive em mim, Pai. Eu creio, eu espero, eu desejo a Sua presença viva, que vem vivificar, trazer vida, abundância, alegria, felicidade, realização, transformações em nossas vidas. A Sua presença venha nos encher com o Teu santo e poderoso Ruach. Nos entrega a Sua presença maravilhosa, sonda-nos, brinda-nos com o Teu santo Ruach. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa parentela, abençoa a nossa família, abençoa todos aqueles que crêem no nome Yahshua, abençoa todos os seguidores do canal, abençoa todos aqueles que, Pai, se propõem a buscar a Sua presença. Que eles possam, sim, encontrar a Ti, porque Tu diz que aquele que se coloca na vigília para buscar a Tua presença encontrarão. Aqueles que buscam a Ti, assim encontrarão. Então, queridos, bora lá, a Bíblia já está na mão. Yahshua acalma a tempestade. Yahshua entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco. E Yahshua, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Salvador, salve-nos, estamos perecendo. E Yahshua perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ai, Pai, ministra os nossos corações através do Teu Ruach Kadosh. Queridos, Yahshua acalma a tempestade. Ele tinha uma missão, que era seguir a outra margem, atravessar, né? Yahshua, ele entrou no barco com seus discípulos, e logo que ele entrou naquele barco, se levantou uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Yahshua, porém, estava na paz, estava na presença do Criador e dormia tranquilamente. Mas os seus discípulos que ali presenciaram aquela situação falaram: iremos perecer. Foi e acordou. Yahshua pedindo: Salvador, venha nos socorrer, nós estamos perecendo. Yahshua foi e perguntou para eles: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Muitas vezes nós somos como esses discípulos de Yahshua, não é mesmo, querido? Antes que algo grande e poderoso venha, transformador nas nossas vidas, venha acontecer, se levanta uma grande tempestade. Isso é prova mais do que vivificando, confirmando para mim e para você que antes que algo de bom, de maravilhoso, de transformador nas nossas vidas venha acontecer, uma tempestade se levanta. Uma tempestade se levanta, assim como aconteceu com Yahshua e seus discípulos. Yahshua estava com a missão de curar o endemoniado lá de Gadareno. Mas antes que ele atravessasse a margem e fosse até lá, se você continuar a leitura falando, né? Ali se levantou uma grande tempestade. E Yahshua questionou os seus discípulos:
Por que vocês são tão medrosos? Muitas vezes, quando eu e você somos de carne e osso, o que acontece conosco? A carne, ela milita com o espírito. Então, nós, muitas vezes, diante da tempestade que se levanta em nossas vidas, muitas vezes, eu e você, nós duvidamos da presença do Criador em nossas vidas, não é mesmo? Muitas vezes nós pecamos diante de uma incredulidade, de achar que Ele não está conosco naquela tempestade. Assim como os discípulos de Yahshua, eles estavam com Yahshua, Yahshua estava junto deles, mas pelo simples fato daquela atuação maligna se levantar no mar, eles já ficaram com medo de perecer. Mesmo sabendo que ali estava aquele que poderia repreender, que sabia que aquela tempestade, aquela atuação maligna que estava se levantando, era diabólica, era maligna, é algo das trevas que estava se levantando para impedir que Yahshua atravessasse a margem e libertasse aquele homem gadareno que estava preso a correntes, né? Ele estava preso a correntes. Onde que era o seu local? Onde era o lugar que ele ficava? Ele ficava, ele abandonava a sua casa e ia morar nos sepulcros. Por quê? Porque ali existia uma atuação maligna na vida daquele homem. Então, querido, nada impediu Yahshua de chegar do outro lado. Mesmo aquela tempestade que naquele momento se levantou, que nós podemos meditar em Mateus capítulo 8, 28, então Marcos 5, capítulo 5, versículo 1 a 20, que fala sobre essa tempestade que se levantou, né? Que no livro de Marcos, capítulo 4, e depois que o objetivo dessa tempestade era tentar impedir que Yahshua prosseguisse, atravessasse a margem para libertar um cativo, para libertar aquele cativo, aquela pessoa que estava aprisionado por correntes, através de encantamento, de feitiçaria, bruxaria. Mas algo impediu que Yahshua fosse? Nada. Querido, eu quero dizer para você, se você abrir seu coração nessa madrugada, se você abrir a sua mente, nada impede que Yahshua chegue do outro lado, nada impede que Yahshua chegue até você, a não ser você mesmo. Yahshua repreendeu imediatamente aquela atuação maligna. Ou seja, muitos, ali aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos obedecem? Até o mar obedece, não é mesmo? E Yahshua, querido, é o caminho que nos faz chegar ao nosso destino. Sem a presença dele, nós não conseguimos chegar ao nosso destino final. Aquilo que o Criador tem projetado para as nossas vidas, é necessário que nós nos achegamos até ele para que nós chegamos àquele determinado projeto, determinado local específico. Pode estar se levantando, pode existir atuação maligna para impedir que você alcance, que você realize, que você chegue no objetivo desejado, planejado, projetado pelo próprio Criador. Mas através de Yahshua Mashiach nós iremos sim chegar naquele lugar determinado. Através de Yahshua Mashiach, ele é o caminho que vai nos levar até lá. Se é necessário que eu e você mude de endereço, se é necessário que eu e você mude de visão, mude de pensamento, de mentalidade, Yahshua é o caminho. Aquele gadareno, o endereço dele, ele saiu da casa dele para ir para um cemitério. Mas quando ele encontrou Yahshua, quando Yahshua entrou naquele barco, uma tempestade se levantou. Para quê? Para impedir que Yahshua chegasse até esse homem, para o libertar. Ao mesmo instante que Yahshua entrou naquele barco, aquele gadareno, ele também se colocou novamente. Foi até a Yahshua, né? Que é o que Yahshua chegou. Lá na passagem que fala, quando Yahshua chegou à outra margem, a terra dos gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: o que você quer conosco, filho de Al? Você veio nos atormentar antes do tempo? Ou seja, querido, para que Yahshua venha manifestar na minha vida, na sua vida,
Nós sabemos que é através dele que ele é o nosso caminho para que nós chegamos naquele determinado local. Há um tempo predefinido, há um tempo já projetado. Assim como até os próprios demônios que estavam naquele homem já sabia que teria um tempo necessário para que aquele homem fosse liberto, como aconteceu a libertação daquele homem. O seu endereço, a nova visão da sua vida, a nova situação, a nova realidade da sua vida tem um tempo para acontecer. Mas nós só iremos realizar, nós só iremos chegar ao projeto determinado pelo nosso Criador através do Ruach, do seu Ruach sobre nós, através do relacionamento com Yahshua Mashiach, através da obediência. Se eu e você obedecer tudo que Yahshua nos ordena, nós iremos chegar ao nosso endereço, nós iremos mudar de endereço, nós iremos sair de onde as pessoas olham e falam, não tem jeito, essa situação não muda, essa situação não tem recurso, mas tem. Eu quero dizer para você que tem, assim como aquele homem gadareno, ele sabia que ele tinha um tempo certo, até os próprios demônios sabiam que tinha um tempo certo daquele homem ser liberto. Que tinha o tempo determinado para que ele fosse livre. Para que Yahshua lhe ordenasse, espírito imundo, sai deste homem agora. Eu te ordeno. Então nessa madrugada, queridos, a atuação maligna que está na sua casa, na sua família, onde quer que seja, nós te damos uma ordem, em nome de Yahshua Mashiach, sai agora. Agora. Assim seja, queridos. Nossa missão começa dentro da nossa casa, querido. A nossa missão, o nosso ministério começa dentro da nossa casa. Primeiro, aquele homem, ele foi livre daqueles espíritos imundos e Yahshua o libertou no tempo determinado. Aquele homem que foi liberto, antes era uma situação, ficava todo machucado. Olha para você ver que interessante. Ele pediu que não jogasse aqueles demônios, era uma legião. Era mais de 6.000, né? Demônios. Ele pediu que aqueles demônios não fossem jogados para o abismo. Eles pediu Yahshua que lançasse esses demônios nos porcos. Isso quer dizer para mim e para você que hoje, aqueles que não chamam Yahshua por Yahshua, que é o nome verdadeiro dele, está chamando, invocando os nomes de blasfêmia. Porque esses nomes que muitos hoje conhecem como do Salvador, representa, significa isso ter um porco. Então eu quero dizer para mim e para você que nessa palavra que Yahshua deixou para mim e para você, que antes de algo bom acontecer na nossa vida, antes de uma revelação vir até mim e você, ele deixa código. A Bíblia é toda em código. E quanto mais nós buscamos, nos relacionamos, nós recebemos. Yahshua, ele teve que acalmar uma atuação maligna para que atravessasse a outra mágica. Ali ele tinha um propósito de libertar aquele homem que vivia, o seu endereço, saiu da sua casa, vivia em cemitérios, não tinha condição, não tinha recursos. Toda corrente que colocava nele, ele rebentava, ele se machucava todo. Mas ele pediu. Ali Yahshua permitiu que aqueles demônios não voltassem para o abismo, mas fossem naquela manada de porcos. Isso significa que o nome que hoje muitos dizem ser o nome do nosso Salvador é o nome de blasfêmia. Significa que todas as vezes que você invoca o nome do Salvador que não seja Yahshua, você está invocando, isto é um porco. Ele deixou essa revelação para mim e para você. Por isso que Yahshua, ele permitiu que aquela legião de demônios que estava naquele homem, aproximadamente 6.000, 2.000, 6.000 porcos, demônios,
fosse para a manada de porcos. Ali Yahshua, e foi lançado o quê? Sobre o mar, sobre as águas. A água na Bíblia refere-se. Água na Bíblia refere-se, gente, pessoas, números, pessoas. Ou seja, Yahshua deixa um código para mim e para você que aqueles nomes, aquele nome que eu e você teve a oportunidade de conhecer na nossa convenção, não é o nome verdadeiro dele, mas era o nome de blasfêmia, que se comemora todos os dias, que se comemora ano após ano, em datas festivas de finais de ano. Nós estamos idolatrando, nós estamos adorando um porco. E o porco, na Bíblia, antes não era tido como sujeira. Não é isso, queridos? Então, se você meditar, se você tentar entender e compreender o que o Criador quer falar contigo, olha, essa visão, essa revelação nessa madrugada não é para qualquer pessoa. É só para aqueles que estão atentos ao Ruach Kadosh do próprio Criador que vai receber essas revelações. E saindo daquele homem, todas aquelas legiões de demônios entraram nos porcos que foram caindo o quê, queridos? E os demônios, eles pediram, nós não devemos esquecer que eles pediram com insistência que fosse lançado nos porcos. E Yahshua permitiu, porque ali traria a revelação que seria o nome dele verdadeiro, que aqueles nomes, ou seja, o nome que você pratica é o nome de blasfêmia, não é o nome verdadeiro. Que todas as vezes que nós praticamos, isso é um porco, é uma blasfêmia. Por isso que Yahshua permitiu. E ele deixou a visão que aqueles porcos, aquela manada de porcos caiu ribanceira abaixo nas águas, no mar. Ou seja, as águas na Bíblia refere-se a pessoas. E hoje esse nome que muitos dizem, isso é um porco, está em todos os lugares, em todos os ambientes. Consegue entender? E todos os lugares aceitam esse nome. Mas o nome de Yahshua, poucos os lugares conseguem aceitar. Tem um espírito de resistência. Por quê? Porque é o nome verdadeiro. Então, e depois que aquele gadareno foi liberto, olha para você ver como é que o Criador é. Permitiu que nós falássemos da tempestade, mas chegamos a comentar sobre o gadareno. Aquele gadareno, depois que ele foi livre daquela atuação maligna, né? Aquela atuação maligna ali tinha um peso espiritual, né, de espíritos imundos sobre aquele homem, que o deixava sem condição, irreconhecível. E quando ele foi liberto por Yahshua, que ele recebeu a transformação, as pessoas não reconheciam ele. E ele queria seguir Yahshua, mas Yahshua disse, não, a sua missão começa na sua casa, volte para a sua casa, na casa da sua família, e mostra tudo o que o Criador fez por ti. Anuncie a todos eles o que o Pai fez por ti, através de mim. Então a nossa missão, a nossa primícia, queridos, é estar dentro da nossa casa. Mostrar a mudança, revelações a partir das nossas casas, a partir do nosso ministério. O maior testemunho é dentro da nossa casa. A bênção do próprio Criador tem que começar pela nossa família. Deixa eu dizer para você, ninguém vai apontar o final